Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje a gente vai trabalhar com cálculo de limites, porém agora com limites de funções um pouquinho mais elaboradas, como funções racionais, por exemplo. O que é uma função racional? Nada mais é do que o quociente entre dois polinômios, um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. O que fica interessante aqui é que alguns limites desse tipo pode acabar caindo em zero sobre zero, que é uma indeterminação. E como é que a gente trabalha com essa indeterminação? Vamos ver nos exemplos. Primeiro, calcule o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1. O primeiro passo é simplesmente substituir o x por 1. Quando a gente faz isso nesse exemplo, a gente chega em zero sobre zero. E isso é uma indeterminação. Porém, como são polinômios, isso quer dizer que x igual a 1 é uma raiz do polinômio do numerador e do polinômio no denominador. Então, eu posso conseguir fatorar o polinômio de forma a separar um termo x menos 1 e assim simplificar e podendo eliminar essa indeterminação do tipo zero sobre zero. Nesse caso, se eu fatorar o numerador, x ao quadrado menos 2x mais 1, eu vou ter x menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ficar com o limite de x tendendo a 1 de x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Eu vou simplificar um fator x menos 1 do numerador com o fator x menos 1 do denominador, e assim vai me resultar limite de x menos 1 quando x tende a 1. Trocando o x por 1, eu vou ficar com 1 menos 1, que é igual a zero. Então, o resultado desse limite é zero. A gente conseguiu eliminar a indeterminação e assim conseguimos calcular o valor do limite. Mais um exemplo. Calcule o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 6x mais 8 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa, troca o x por 2 na função racional no caso. De novo, deu zero sobre zero. Então, uma indeterminação do tipo zero sobre zero numa função racional. Isso quer dizer que x igual a 2 é raiz tanto do polinômio do numerador quanto do polinômio do denominador. Então, a ideia aqui é fatorar ambos os polinômios, separar esse fator x menos 2, simplificar e assim tentar eliminar a indeterminação. Nesse caso, como é que vai ficar? Se eu fatoro o numerador e o denominador, eu vou ficar com o seguinte limite. Limite quando x tende a 2 de x menos 2 vezes x menos 4 no numerador e x menos 2 vezes x menos 3 no denominador. Agora, o fator x menos 2 cancela, simplifica na função do limite e vai me restar apenas limite quando x tende a 2 de x menos 4 sobre x menos 3. Trocando o x por 2, vou ficar com 2 menos 4 dividido por 2 menos 3, isso vai dar mais 2. Ok? Então, a partir de uma fatoração de um polinômio, a gente consegue eliminar a indeterminação e assim calcular o limite. Mais um exemplo. Limite quando x tende a menos 1 de x ao quadrado menos 2x menos 3 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. De novo, se eu troco o x por menos 1 na função, eu vou ter zero sobre zero. Então, a gente vai novamente fatorar numerador e denominador. A gente vai chegar a limite quando x tende a menos 1 de x mais 1 vezes x menos 3 no numerador e x mais 1 vezes x mais 1 no denominador. Então, a gente vai cortar, a gente vai simplificar um dos fatores x mais 1 e vai sobrar limite quando x tende a menos 1 de x menos 3 sobre x mais 1. Trocando x por menos 1, eu vou ficar com menos 1 menos 3 no numerador e menos 1 mais 1 no denominador. Isso vai me dar menos 4 sobre zero. Divisão por zero não existe. Então, se divisão por zero não existe, o limite também não vai existir, certo? Agora aqui eu vou acrescentar uma observação que é o seguinte. A gente viu que a gente calculou ali limite quando x tende a menos 1, certo? É o limite bilateral quando x tende a menos 1. Aqui eu vou fazer dois cálculos adicionais, que são os limites laterais quando x tende a menos 1. X tende a menos 1 pela esquerda, de x ao quadrado menos 2x menos 3, sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. É a mesma coisa, a gente vai fatorar, simplificar e vai ficar limite quando x tende a menos 1 pela esquerda, de x menos 3 sobre x mais 1. Então isso vai dar menos 1 pela esquerda menos 3 no numerador e menos 1 pela esquerda mais 1 no denominador. Agora presta atenção ali. O que é um número menos 1 menos 1 pela esquerda? Um número que tende a menos 1 por um valor menor que menos 1.
Por exemplo, menos 1,01. Se eu somar com 1, vai ficar menos 0,1. Então a ideia é que no denominador eu tenha um valor que tenda a zero, porém negativo, porque menos 1 pela esquerda é um valor próximo de menos 1, mas menor do que menos 1. Quando eu somar com 1, vai tender a zero, vai se aproximar de zero, mas por valores negativos. Então isso vai ficar menos 4 dividido por zero pela esquerda. Mas zero pela esquerda é um valor negativo. Então eu vou ter menos no numerador, menos na frente da fração e um menos no denominador. Então menos com menos é mais. Um número fixo dividido por algo que vai para zero vai para infinito. Então, pelos sinais, mais infinito. Agora, o mesmo raciocínio é feito quando x tende a menos 1 pela direita. Até que a gente vai chegar lá em limite quando x tende a menos 1 pela direita de x menos 3 sobre x mais 1. Então vai ficar menos 1 pela direita, menos 3, dividido por menos 1 pela direita, mais 1. O que é um número próximo de menos 1 mais menos 1 pela direita? Seria, por exemplo, menos 0,999. Se eu pegar menos 0,999 e somar 1, eu vou ficar com 0,001 positivo. Então, o meu denominador é um número que tende a zero positivo. Como eu tenho um número negativo, um sinal negativo na frente da fração, um menos ali na frente, eu vou ter um menos na frente da fração e um mais no denominador. Então, menos com mais é menos. Como a fração vai para infinito, porque é um número fixo, um número finito dividido por algo que vai para zero, o resultado é menos infinito. Então, de fato, a gente observa que os limites laterais são diferentes. Por um lado, pela esquerda, vai para menos infinito. Desculpa, para mais infinito. Por outro lado, pela direita, vai para menos infinito. Se os limites laterais são diferentes, consequentemente, de fato, não existe o limite bilateral. Aqui está o gráfico da função. A gente pode ver que realmente não vai existir o limite. Por um lado, a função vai para mais infinito, por outro, vai para menos infinito. Certo? Então, para encerrar aqui, só um teorema que trata das funções racionais, tá? Seja f de x igual a p de x sobre q de x, uma função racional, e a um número real qualquer. Se q de a, se o denominador for diferente de zero, então o limite da f de x quando x tende a é simplesmente trocar o x por a, simplesmente calcular f de a. Agora, se o denominador for zero em a e o numerador for diferente de zero em a, então o limite dessa função f de x quando x tende a não existe. Ok? Por hoje era isso. Até a próxima aula.